GoCast no ar. Hoje para falar de um sonho que virou pesadelo. Para o craque brasileiro Vinícius Júnior, o Campeonato Espanhol, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, hoje é dos racistas. Vamos falar dos desdobramentos do último caso sofrido pelo Vini no jogo contra o Valência, na La Liga. Nossa convidada Carolina Spina é advogada trabalhista e professora de Direito. E eu sou jornalista Duda Strebe, está começando agora o GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Mas antes de eu apresentar minha turma, tem um recadinho para você do Mídia da Vitória. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o nosso código promocional Mídia da Vitória e garanta o seu lugar no nosso curso com Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos. Agora sim, quero ver meu time, porque hoje aqui esse time está completo, está coeso. Não sei se está muito feliz não, mas tá legal, porque nós temos uma convidada muito bacana hoje. Primeiro vou dar um alô para o Norton Capel, jornalista, nosso CEO, Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem, tudo ótimo, pronto para uma boa conversa aí com a Carol. Uma conversa importante, né, Luiz? Não, super importante, né? E a gente tem que falar e repercutir bem esse assunto, que é uma das formas que a gente tem de atacar este grave problema que a nossa sociedade tem como um todo. Perfeito. Agora sim, doutora Carolina Spina, advogada, torcedora, apaixonada, frequenta estádios e conhece muito bem essa realidade, né, Carol? Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso GoCast. Bom, gente, boa tarde. Primeiro quero agradecer a Duda aqui pela oportunidade de participar desse momento que, para mim, ele alia uma certa descontração, mas também um momento formal, solene, porque realmente são oportunidades que surgem, né? Então, eu hoje ainda comentava que desde os 11 anos de idade, assim, eu acompanho futebol e gosto muito. Hoje eu exerço advocacia, hoje não, né, gente? Já faz um bom tempo. E hoje a gente percebe, na verdade, cada vez mais ligação entre a área jurídica e a área do futebol. Desde o momento que a gente vê a questão dos atletas, dirigentes, negociações, e aí surgiram essas questões também das arquibancadas, né? Então, quero também saudar o Luiz, o Norton, o José Pedro, dizer que é com muita satisfação mesmo que eu recebi esse convite, porque também não deixa de ser uma realização de um sonho, né? Estar com pessoas do gabarito de vocês, do nível de vocês, podendo trazer um pouquinho da minha vivência prática. Ah, que legal, muito bem-vinda, viu? Agora, Carol, o Vini disse nas redes sociais dele que não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, e desde que ele colocou os pés na Espanha, ele vem sofrendo com isso, né? Ele se viu aí no meio desse furacão aí, desses atos racistas lamentáveis, pelo menos 10 vezes. Nós tivemos aí um último episódio, né, contra o Valência, que a gente teve desdobramentos. Dá para dizer que a gente avançou um pouquinho, minimamente, já que repercutiu com a demissão do árbitro, a prisão de torcedores, entre outras coisas, e um posicionamento do Ancelotti, né, do técnico Ancelotti, que foi brilhante naquele comentário dele, né? Nós vamos falar de futebol? Hoje não, né? Olha, podemos falar de futebol também, né? Embora estejamos um pouco tristes com o que aconteceu ontem, mas enfim, é pauta, né? Bom, para iniciar aqui, porque realmente eu entendo que é um debate, né? Eu também quero muito ouvi-los a respeito do assunto, eu tenho uma visão, assim, muito clara, e isso se falou muito nessas semanas subsequentes ao episódio, até porque, primeiro, né, gente, nós não podemos ser hipócritas e imaginar que é um caso isolado, né? E porque se trata de uma situação com um atleta bastante reconhecido, então teve toda essa repercussão geral por ser um caso isolado envolvendo alguém famoso. Não.
Nós sabemos que dia a dia, no cotidiano, nas mais diversas relações que são assim sociais, as pessoas são vítimas de racismo. O que acontece é que muitas pessoas não têm essa voz, elas não têm esse volume de seguidores nas redes, elas não têm os holofotes da televisão. E aí dificulta bastante com que elas consigam também ter voz para lutar contra isso e para demonstrar a gravidade desse tipo de situação. Acho que esse é o aspecto número 1. Né? Eu também lia na semana passada, e tem bons filósofos, sociólogos, escritores que tratam do tema racismo, inclusive com mais propriedade, porque eu sempre digo, nós estamos aqui numa bancada branca, né? Isso é muito importante, a gente nunca vai ter o mesmo teor de fala de que uma pessoa preta, mas é importante internalizar a ideia de que os brancos precisam assumir não apenas o fato de não serem racistas, mas de terem condutas antirracistas. Porque é muito fácil nós não praticarmos atos racistas, nós dizermos que não somos racistas, mas, bom, o que a gente faz perante uma sociedade que é racista? O que a gente faz quando a gente presencia esse tipo de situação? E aí, esses filósofos, inclusive o ministro de Direitos Humanos, que nós temos hoje um ministro de Direitos Humanos que tem que ser saudado, né, que é o Silvio, né, ele que é doutor, é advogado, ele é da área jurídica, e ele fala com muita propriedade sobre o assunto. Ele foi um que disse, olha, não é que o racismo aumentou, né? Não é que o racismo aumentou. Na verdade, hoje, existem mais lugares de divulgação e, efetivamente, de atos que repudiam esse tipo de conduta. Mas, obviamente, não é uma novidade que surgiu agora. Né? Então, com relação ao que nós presenciamos há 2 semanas aí com o Vini Júnior, infelizmente é a prática que caixas de supermercado, frentistas de postos de gasolina, professoras, dia a dia passam por isso e a gente vê essa repercussão, às vezes, em noticiários, mas, obviamente, talvez com essa forma de conclamar a sociedade como um todo, como a gente viu nesse caso envolvendo o atleta Vini Júnior. Tudo bem, Carolina? Prazer te ter aqui ótimo. com a gente. Prazer te ter aqui com a gente. De fato, né, todos os dias, né, milhares de pessoas sofrem racismo e não é que não tem nem repercussão. Fica invisível, ninguém fica nem sabendo. Né? E te falasse uma super verdade. Né? Por mais que a gente se indigne, né? Nós, brancos, né? Por mais que os brancos se indignem, jamais nós vamos sentir a dor ou sofrer de verdade como alguém, né? Da raça negra quando ouve as barbaridades que muitas vezes eles ouvem, como foi o caso do Vini. Né? Não quero dizer que existe alguma coisa boa nisso, porque não existe. Né? Definitivamente não existe. Mas quando isso acontece com alguém famoso, né? O aproveitável dessa situação calamitosa é de que tem a repercussão, é de que as pessoas debatem, alguém precisa fazer alguma coisa. Aqui a Duda falou em nós, né, se referindo a um fato na Espanha. Né? Nós, mundo inteiro, porque isso acontece no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, né, embora a lei exista, né, você é advogado, me corrija se eu estiver errado, embora a lei aqui no Brasil exista desde 1989, a questão de injúria racial, né, ela somente agora, este ano, foi sancionada, tipificando como crime de racismo a injúria racial. Né? E qual é a diferença? Né? O crime de racismo é quando a gente está ofendendo o coletivo. Né? A injúria racial começa a penalizar quem está ofendendo uma única pessoa. Né? Isso muda, inclusive a lei aumentou pena para 2 a 5 anos, uma série de coisas. Quando este crime, né, acontece dentro de um contexto esportivo, por exemplo, dentro de um estádio, a pena também, a lei também prevê pena de 2 a 5 anos, né, proibição de frequentar estádio ou a praça, não sei se a praça esportiva ou as praças esportivas por 3 anos, mas tirando as questões aí sociais, culturais, de educação, porque isso tem muito a ver com isso, essa questão de não deixar a coisa impune, de atacar a impunidade, será que isto é suficiente? Isto é do ponto de vista... Isto é prático do ponto de vista de identificar quem faz dentro de um estádio? Será que é por aí o caminho de começar, pelo menos no aspecto legal, a combater isso tudo? Excelente. Assim,
É muito importante essa reflexão. Por quê? Porque quando a gente fala, e aí só deixando claro, né, a minha advocacia ela é uma advocacia mais trabalhista, ela não é tão uma advocacia vinculada à esfera penal, mas acaba que a gente tem vinculação, a gente acaba tocando essas áreas do direito também, mas eu acho que até, para quem está nos ouvindo, é muito importante que a gente saiba que certos conceitos de racismo também surgiram a partir da prática, por exemplo, dos jogos de futebol. Vamos recapitular aqui. Quem não lembra daquele episódio, por exemplo, com o goleiro Aranha? Acho que foi uma situação, no momento, inclusive, que nós nem tínhamos, por exemplo, as redes sociais clamando tanto como nós temos hoje, né? Essa questão das mídias, de engajamento, em questões de repercussão de mídias sociais, estava numa crescente, mas ainda não era o cenário que a gente via hoje. E aí, ali, surge um conceito muito importante, que é a questão do chamado racismo recreativo, que é aquela história de que, não, mas eu não quis ser racista, tanto que eu tenho amigos negros, como foi o caso da defesa daquela torcedora que foi identificada, né? Numa primeira vez a gente consegue, né, até por conta da gravidade da situação, ver essa questão de ir direto na fonte, as câmeras captando a torcedora que estava gritando, né, de uma forma completamente degradante para aquele trabalhador que estava ali participando do jogo, ainda que fosse do time adversário, e a partir dali, até é importante mencionar, né, ali a gente começa a falar, os juristas, em especial, os juristas negros, começam a falar sobre essa questão do racismo recreativo, porque a tese dela, por exemplo, dessa torcedora, foi a de que ela não tinha o intuito de ser racista, afinal de contas, ela também tem amigos negros, como se isso consolidasse a possibilidade ou a gente pudesse passar pano para uma atitude como essa. O que eu verifico? Claro que se a gente pegar, né, Luiz, a questão das punições, talvez, sob a nossa ótica, falar daqui a pouco em 3 anos, 4 anos, 5 anos, né, a impossibilidade de, por determinados números de jogos, a pessoa não poder comparecer ao estádio, embora isso possa parecer pouco, como de fato, eu particularmente tenho uma opinião jurídica de que em determinados casos, ainda que a gente tenha essas coibições penais, o bolso é um grande inimigo dessas pessoas, então aqui a importância, inclusive, da gente ter uma responsabilização civil forte, que essas pessoas sintam o que é o poder de indenizar e todas as restrições que elas podem ter. Aí alguns podem cogitar, mas aí é um pobre coitado, nem vai ter dinheiro para pagar, mas vai carregar essa condenação aliada a outra questão penal, e aí a gente tem que levar para o outro aspecto, que se a pessoa é condenada por isso, por exemplo, ela já deixa de ser ela já deixa de ter aquela história que se brinca, né? Para a gente falar numa linguagem bem leiga aqui, o réu primário já era o réu primário, essa pessoa passa a ser reincidente para qualquer outra prática de ilicitude que ela venha a cometer. Então, o que eu vejo? Talvez a gente ainda não tenha o cenário ideal, né, que realmente as pessoas se sintam, de fato, proibidas de praticar certos atos. Mas isso também depende da nossa fiscalização como sociedade, né, Luiz? E uma das coisas que eu venho afirmando, e que, assim, como eu disse para vocês, eu gosto de futebol há muito tempo, eu vou a campo há muitos anos, e hoje, né, depois de estudar, depois de presenciar, depois de entender a importância, por exemplo, do movimento negro, depois de entender as pesquisas sociológicas que apontam que o Brasil é um país majoritariamente negro e pardo, não tem mais como a gente aguentar cânticos racistas no estádio. E aí, como é que fica a nossa situação se eu presencio isso? E aí é que eu volto a dizer para vocês, não basta eu ser ou eu não ser racista, mas eu preciso também ser antirracista. E a partir do momento em que a sociedade como um todo incorporar esse conceito, olha, e no estádio de futebol hoje isso é possível. Se eu identifico torcedores ou torcedoras ao meu lado, falando, tendo cânticos racistas aí, e eu não falo nem da questão geral, né, da torcida majoritária, torcida organizada, mas a gente tem que começar por um lado, né? Se a gente começa a identificar isso, bom, o meu papel como cidadã e verdadeiramente preocupada com essa prática, sem dúvida é a denúncia. E uma das coisas que eu até vinha comentando com a Duda, hoje a gente tem os juizados instaurados nos próprios estádios, então até é possível que medidas imediatas sejam tomadas, né? Então, quer dizer,
infelizmente, no Brasil, como o nosso país é muito grande, a gente tem um arcabouço legislativo muito grande também. E nem sempre a legislação vai conseguir abarcar toda e qualquer situação, inclusive na gradação das penas, porque isso é um desafio do legislador. Como gradar as penas, por exemplo, para crimes praticados. Mas fato é que se essas condutas de denúncia, das pessoas respondendo a processo, as pessoas tendo que ir à delegacia prestar depoimento e vendo tudo que gera um processo crime nas costas, talvez a gente comece, e aí, Luiz, claro, não num caso isolado, mas na coletividade, que as pessoas comecem a compreender que se elas reiterarem nisso, elas vão ter problemas mais graves, inclusive com a justiça. Então, sob essa ótica, é o cenário perfeito, a gente tem um sistema que realmente coíbe. Eu vou te dizer que numa leitura inicial eu entendo que não, justamente porque talvez as penas não sejam tão gravosas como deveriam ser, mas já existe uma previsão legislativa nesse sentido. E hoje com rede social, né, pessoal, ninguém quer ver o seu lindo rostinho estampando os mais inúmeros aí acessos de meio de comunicação e aqui carimbada como uma pessoa, por exemplo, racista. Então, nesse sentido, acho que a gente evoluiu bastante em relação ao que a gente tinha anos atrás, né? Carol, eu sei que o Norton quer entrar e eu quero ouvi-lo muito, porque ele é uma das pessoas que fala muito dessa questão dos cânticos, né? Em estádio de futebol, todos nós concordamos, mas ele destaca muito isso aqui no nosso Golcast. Mas eu só queria dividir com vocês algo que eu fiquei surpresa, não tem a ver com racismo, mas a gente viu no estádio Beira-Rio o torcedor que entrou com uma menina no colo, a filha no colo, um absurdo tamanho. Tudo bem, ele está respondendo à justiça, mas ele vai ficar 10 jogos sem poder ir no estádio. É quase uma impunidade, gente. É um deboche. Nada. Então, esse torcedor vai evitar depois? A menina teve escoriações também. Quer dizer, esse pai vai entrar de novo com essa mesma criança, porque 10 jogos, isso é pena, gente. Eu sei que não tem a ver com deveria ser 10 anos, né, em vez de 10 jogos. Eu até Duda, interferindo, para mim, uma pessoa como essa, ela tinha que ser banida. Ela não poderia mais entrar em estádio de futebol, com todo respeito. Né? Porque... Uma criança, gente. E tomou 10 ganchos, né? Quer dizer, assim, não tem o que dizer. Norton Cap, eu quero te ouvir. Na verdade, até trouxeste aqui uma questão importante, mas eu queria aprofundar um pouco a questão justamente da impunidade, porque eu li um artigo de um jurista espanhol, porque o centro da atenção virou a Espanha em relação a esse caso do Vinícius Júnior, e obviamente que a Espanha se sentiu muito atacada, né? Até a questão nacional foi colocada em risco, e tanto é que o governo espanhol teve que agir, né? Ele não tinha agido e teve que agir em virtude da repercussão do fato. Mas esse jurista traz uma questão que até tu abordaste um pouco, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, que é exatamente isso, que as ações penais e civis pela legislação, elas são mais demoradas, ou seja, por recurso que existe no Brasil, existe na Espanha, existe em todo lugar. Então, o agressor, o racista, o que cometeu um crime, se ficar só na questão civil ou penal, ele pode ser que seja condenado daqui 10 anos. Então, esse jurista defende uma ação esportiva, que a penalização seja esportiva. E aí a Eduarda trouxe aqui o exemplo de um torcedor que fica 10 jogos. É nada. Com a quantidade de jogos que se tem, é nada. Então, assim, qual é a tua visão sobre essa questão da punição esportiva? O quanto as entidades esportivas, FIFA, UEFA, CBF, Conmebol, poderiam ser muito mais, e até os clubes, poderiam ser muito mais punitivos, tendo qualquer ato de racismo dentro do estádio, porque a repercussão dentro do estádio ela é muito maior. E tanto é que os casos acontecem e se tornam essa discussão toda porque são palcos, né, as arenas modernas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre justamente a questão da penalização esportiva. Já até que tu fizesse uma referência que é o palco, né, que foi usado por ti do termo, né, da questão de ser um lugar de evento, né, que o esporte é um lugar de evento. Então, assim, já que tu vai para um evento e não te comporta, seja punido por ter um mau comportamento no evento, no teu lazer. Norton, aqui, inclusive, a gente está falando de racismo, mas teriam outras inúmeras pautas relacionadas a isso, porque, como eu falava na semana passada até sobre o assunto, a gente tem que lembrar que os estádios de futebol são recheados de homofobia,
racismo, misoginia, é muito importante a gente falar aqui em misoginia também, como se, e aí já pegando conceitos, inclusive de machismo, como se, por exemplo, os estádios fossem propriedade de um patriarcado em que as mulheres elas estariam invisíveis ou elas só poderiam frequentá-lo se estivessem acompanhadas de um homem. A gente começa por essa premissa. Claro, eu já quero fazer uma colocação que a gente já evoluiu bastante, né? Eu mesma comentava com a Duda, eu vou a estádio sozinha, né? E me sinto respeitada, talvez pelo lugar que eu tenho o privilégio branco de me sentar, né? Até pela condição econômica e social que eu tenha, eu posso ter acesso a isso. Não sei se outras mulheres têm o mesmo privilégio que eu, se elas resolvem se aventurar aí é o estádio sozinha. Então, acho que tem várias pautas, né? Então, além do racismo, a gente tem o problema da homofobia, a gente tem o problema da misoginia. Segundo ponto, que é uma coisa que eu tenho me debruçado muito em questão de leitura, é a seguinte: a dificuldade que as próprias pessoas que têm lugar de fala no futebol têm de entender, né? Quantas e quantas situações a gente verifica que há, e aí vamos voltar para aquele termo, o chamado passar pano. E eu vou pegar o espaço aqui, que eu acho que nós temos aqui um espaço bem democrático para tratar do assunto, mas eu acho, Norton, que isso reflete muito porque as entidades futebolísticas, elas só agem mediante uma coação social grande. Não preciso nem dar nomes, mas nós sabemos que tem um jogador de futebol que, inclusive, foi utilizado como referência psicológica da seleção brasileira. Ele foi convocado porque ele seria o suporte psicológico da seleção brasileira, porque psicólogos, a CBF entendeu que não era importante levar. A nossa seleção era uma das poucas que não tinha psicólogos. Mas a gente tinha uma atleta... Carolina, eu sou obrigado a fazer uma pausa. A seleção de vocês, ok? Não a minha. Desculpa, mas eu preciso fazer esse parênteses. Né? A seleção... Por isso que eu digo, não é nem a nossa seleção, a seleção brasileira, né, que estava lá, a seleção verde e amarela, aquela coisa maravilhosa. Então, assim, psicólogos não eram necessários, mas era preciso ter um jogador experiente que seria o suporte, o referencial, sobretudo dos atletas mais jovens. Muito bem. O que a gente acompanhou ali, vocês lembram também, ok, cada um do seu espaço, mas a gente vê o Brasil saindo de uma pandemia, milhares de pessoas morrendo, as pessoas, enfim, perderam emprego, perderam tudo, e aí a gente percebe os jogadores de futebol, por exemplo, ostentando em restaurantes com carne de ouro, aquela coisa toda, né, que, enfim, acho que completamente redundante em relação ao cenário social que a gente viveu, principalmente nos últimos anos por conta da pandemia. Então, já nota, e é isso que eu preciso fazer essa ponderação, que não existe muito a gente não tem muito aquela cobrança sobre educação versus realidade social, versus importância, versus a questão de que as pessoas são públicas. Elas têm uma responsabilidade social também pelo seu papel como figura pública, ainda que não tenham titulações, não interessa. No momento em que tu tem um espaço importante na mídia, tu é formador de opinião, então tu precisa ter muito cuidado em relação às tuas ações, né? Então, por que eu estou dando essa volta? Porque, terminada a Copa, o Brasil é eliminado e automaticamente o que acontece com o jogador que seria referencial da nossa seleção em termos psicológicos? Esse jogador literalmente sai para a cadeia. E notem, lá na Espanha, ele sai direto, né, gente? Foi muito rápido e está lá até hoje. E aí eu pergunto para vocês, em algum momento, e até vocês me tragam a informação, porque eu, olha, pesquisei, desde então estou pesquisando. Existe algum atleta de futebol? Existe algum treinador? Existe algum dirigente? Existe um manifesto, por exemplo, da CBF, levantando a bandeira da questão da gravidade do estupro, da questão de que a mulher é a vítima, e não importa se ela tinha bebido, se ela não tinha bebido, se ela entrou no banheiro, se ela não... Isso não dá direito ao homem de estuprá-la. E porque, gente, sinceramente, eu não vi ninguém falando, sobretudo se a gente pegar no bojo dos atletas. Ninguém. Então, quer dizer, essa pauta se passou pano, né? Bom, aí vem a questão envolvendo o Vinícius Júnior. A gente sabe a relevância que o Vinícius Júnior tem para o país todo, inclusive é a aposta de que nos próximos anos vamos, assim, colocar nele o foco de que vai ser possível, por exemplo, buscar um novo título mundial. E aí, realmente, as cenas foram chocantes, foram lamentáveis, mas não diferente do que a gente identifica
aqui nos estádios. Não é muito diferente, sabe? Tem inúmeros jogadores, e aqui pegamos o caso do Aranha, lá em 2014, que sofreu isso na pele também ali no estádio do Grêmio. Mas a gente sabe que existe um outro binômio, que é a questão, realidade social, pautas, que às vezes são consideradas pautas de esquerda, mimimi, que hoje a gente tem o politicamente correto, a gente não pode dizer mais nada. Aí o que tem eu dizer que ele é um macaco? Qual é o problema? É uma brincadeirinha, que é o racismo recreativo, versus o interesse dos clubes com relação a torcedor que vai entrar, o valor que eles vão arrecadar de bilheteria, como é que vai funcionar as divisões, né, de renda, e isso com certeza vocês ainda falam com muito mais propriedade do que eu, né? Mas o fato é que, talvez, Norton, e com muita tristeza se diga isso, não era uma pauta importante porque é aquela normalização, e de novo a gente cai no conceito do racismo recreativo, é uma pauta de minoria. Então por que eu vou me ocupar com uma pauta de minoria, né, se daqui a pouco os jogadores, a gente tem realmente muitos jogadores negros e tal, mas talvez, inclusive, vamos pensar, o esporte, o futebol se elitizou muito nos últimos anos. Cadê a Coreia do Inter? Não existe mais. Hoje a pessoa paga caro para ter acesso ao futebol, o que também, e é uma realidade, embranqueceu o estádio. E talvez justamente por se tratar, na opinião desses grandes dirigentes e manda-chuvas do futebol, essa pauta seja uma pauta minoritária, então não é interessante a gente se preocupar com ela. E aí redunda na importância de que não só casos como o do... Mas daqui a pouco, e eu quero relatar para vocês, eu tive o relato de um ex-massagista do Inter. Ele saiu do Inter, ele está jogando no interior do Rio Grande do Sul. E eu fiz uma postagem justamente sobre essa questão aí do racismo institucional na área trabalhista, e ele foi um que disse, olha, doutora Carol, eu estava num jogo de futebol no interior, aqui do Rio Grande do Sul, e eu fui chamado para dar assistência a um atleta, e assim, não foi um, não foi dois, mas assim, todos os torcedores que estavam atrás de mim ficaram me chamando de macaco. E eu fiquei tão... Eu chego a ficar toda arrepiada, sabe? Não tem como a gente não se emocionar com um depoimento desse, sabe? Ele disse, eu fiquei tão horrorizado que eu não tive forças de pedir para o juiz, por exemplo, paralisar o jogo, que era o que eu deveria ter feito. Mas eu fiquei com medo que eles estivessem me esperando depois na saída, se o jogo fosse paralisado, que eu fosse perder o meu emprego, porque eu não sei se o clube ia, de fato, comprar a minha pauta, né? E eu até disse para ele, eu disse, olha, fulano, que fique de aprendizado. Tu tem que fazer isso, porque inclusive tu tem direitos contra o clube, se o clube não toma uma ação em relação a isso, em relação a esse ato, porque tu é empregado do clube, e ele tem a salvaguarda de ti. Isso é muito importante. Então, Norton, o que eu vejo é que, com certeza, se as punições no âmbito administrativo, e aqui nós estaremos falando de âmbito administrativo, né? Se a gente tivesse uma justiça desportiva mais efetiva, se nós tivéssemos o interesse de pauta dessas entidades que constroem o futebol, com certeza, a gente conseguiria começar a acompanhar um movimento decrescente, né? Que esses atos cada vez fossem se reduzindo mais. Mas como me parece que ainda é tratado como pauta de minoria, então a gente isso faz de conta que não viu, que não enxergou. Se tiver uma repercussão, a gente toma uma providência. Mas, enfim, os casos vão com certeza se reiterar e muitos deles a gente sequer vai ficar sabendo. Porque, de novo, notem, eu falei do massagista, talvez ninguém conheça esse. Eu me emocionei, assim, falando com ele, eu fiquei muito chocada, sabe? E assim, gente, onde estava ocorrendo o jogo? Isso é importante a gente falar. Na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, que há 3 semanas absolveu um vereador que disse que tínhamos que contratar argentinos porque, né? Baianos negros não tinha condição, aí é isso, aí as vinícolas, coitadas, elas estão sendo injustiçadas, fecha parênteses. Carolina, diz uma coisa, você citou aí neste caso do massagista, você falou assim, olha, você é empregado do clube, o clube tem algumas obrigações, você tem alguns direitos. Existe, né, na lei trabalhista a possibilidade de uma rescisão indireta, né? Que é quando o empregador comete alguma falta grave, alguma coisa qualquer, que inviabilize, né, a relação de trabalho, a relação empregatícia entre eles. Né? Alguns chamam até de o pedido de demissão ao contrário. Né? E não deixa de ser, né? É a justa causa praticada pelo empregador, é isso aí. Então, no caso do futebol, no caso desse massagista, eu não sei se o clube tem... Eu acho que o clube não teve culpa do momento, porque não era o clube que estava ofendendo ele, eu não sei se era a torcida do próprio time, eu acho que não, né? Mas o que os clubes
podem ou devem fazer. Eu tenho uma opinião do que o clube pode fazer internamente, o que o clube pode fazer com seus colaboradores, com seus funcionários, com seus jogadores, né? Com seus dirigentes, seus conselheiros, né? E até mesmo passando um recado claro para a sua torcida, isso eu tenho clareza. Mas do ponto de vista legal também, o que o clube tem que fazer ou deve fazer para que ele não se veja, de repente, na situação de um jogador dizer, cara, valeu, obrigado, vou embora, eu vou jogar agora ali no outro lado da rua, ali no teu rival, por exemplo. Perfeito. Na verdade, essa questão do futebol, ela é bem limiar, porque a gente sabe que, embora se trate de uma relação de emprego, e até, viu, Luiz, só fazendo um paralelo, né? Uma pessoa, por exemplo, essas pessoas que trabalham no clube, né, como massagistas, fisioterapeutas, nutricionistas, a própria equipe técnica, salvo o técnico, né, e às vezes o preparador físico, o resto é todo mundo empregado, CLT, como todos nós aqui fomos, CLT ali não tem muita dificuldade, vão ter os mesmos direitos. Claro que os atletas, por exemplo, eles são regidos pela Lei Pelé, então eles têm contratos de trabalho, mas esse contrato ele é um pouco diferenciado, porque ele vai ter cláusulas específicas, né? Inclusive a questão de multas rescisórias, que geralmente são bastante amplas, e que fazem, em muitos casos, os atletas, de fato, procurarem a justiça para se desonerarem dessas punições previstas nos contratos para conseguirem a liberdade de atuar em outros clubes, né? Mas aí nessa visão específica, claro, segundo o relato dele, tá? Obviamente era a torcida adversária que estava realmente chamando ele de macaco enquanto ele prestava o atendimento, né? Mas aí sob a ótica da relação de emprego, claro, eu não seria leviana aqui de dizer que nós teríamos que imputar, por exemplo, ao empregador dele a responsabilidade pelos atos praticados por terceiros, sobretudo num campo que não é o seu, é um campo adversário, né? Mas que medidas o empregador aqui pode tomar no sentido de realmente deixar claro para aquele empregado que ele está acolhido pela empresa e de que a própria empresa, o próprio clube não aprova essas situações. Bom, número 1 é isso, é exigir que o mandante identifique os torcedores que fizeram isso, né? Claro que a gente ainda vai ficar no âmago daquela situação do clube, no clube que é quem detinha o fator local, tomar as providências, mas ele cobrar isso. Segundo, com relação ao trabalhador, enfim, ampará-lo de todas as formas em relação à questão de ele entender que naquela situação ele é vítima, não é ele que deu causa àquela situação, que ele é a vítima. E de que forma isso pode fazer? Bom, às vezes, né, Luiz, existe todo um aparato, inclusive psicológico aqui, que pode ser utilizado, né? E a própria questão do padrão interno. Que medidas nós, como clube, estamos tomando de internalização da importância de conscientização de quem está trabalhando aqui, de que isso não é uma normalidade, isso é completamente anormal. E por ser uma situação anormal, ela tem que ser coibida. Agora, vamos levar para a ótica do direito do trabalho. Se esse trabalhador não se sentiu acolhido, ao contrário, ele ainda está com medo de que se ele falar qualquer coisa, pode ser que ele tome uma represália do clube e seja desligado. Bom, nesse caso, eu não tenho a menor dúvida de que ele pode sim buscar justiça, pode sim buscar uma rescisão indireta, o que vai fazer com que ele fique com todos os seus direitos garantidos, né? E aqui, ainda que não tenha sido no estádio do próprio clube, mas ele aventando que o empregador não cumpriu com o pactuado no contrato. Era um dever também salvaguardar o quê? A saúde. Isso é uma coisa muito cara ao ambiente de trabalho. Cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. Então, se o clube simplesmente se omite e ainda cria essa situação de ameaça a essa pessoa, com certeza ela está autorizada a buscar a rescisão do contrato. Aí vamos para a questão do atleta, né? A própria questão do atleta ali. Na verdade, o que vai acontecer? Ali, né, gente, vai acabar que numa situação em que não tenha mesmo como ele desenvolver mais as suas atividades naquele país, naquele estado, naquele município, acaba que vai ser necessário chegar num acordo de cavalheiro, né? E, de novo, se identificar que o ato racista partiu da própria torcida ao qual aquele atleta, né, o clube ao qual o atleta faz parte, e não houve nenhuma manifestação, aí sim, é cabível a rescisão imediata, sem a menor dúvida, né? Então é isso. Talvez, para os clubes de futebol, sobretudo quando a gente pega o caso dos próprios jogadores que sofram isso, ou que sofrem isso na pele diariamente, e, de novo, nós estamos falando aqui, né, pessoal, dos 5% de atletas que dão certo. Eu sou advogada de inúmeros atletas
que ganham 2 salários mínimos, que são submetidos a condições degradantes nos alojamentos dos clubes. Eles ganham comida estragada, pão mofado, queijo mofado, aquilo que dão para eles comerem. É um submundo do futebol que muitas pessoas não têm acesso. E aí, talvez para essas pessoas que recebem menos, seria ainda mais necessário o acolhimento nesse tipo de situação, porque elas não têm a favor delas o clamor social. E aí a Justiça do Trabalho, por sorte, está aí. Porque a gente tem visto que a Justiça do Trabalho está se comportando cada vez mais como uma longa-manos no sentido de coibir esse tipo de prática, de não aceitar e de não tolerar para as relações empregatícias esse tipo de situação. E até eu gostaria de relatar um caso para vocês, que até foge um pouquinho do futebol, mas acho que é bem interessante. Teve uma situação bem emblemática, né, que foi o que a gente chamou de racismo institucional, que foi o seguinte: numa determinada empresa, as pessoas eram vendedoras de produtos, e uma empresa bem conhecida do ramo de medicamentos, e a gestora exigia, por exemplo, que as trabalhadoras negras elas alisassem os cabelos, elas não pudessem usar o Black Power. E aí, o encarte dessa empresa para apresentação dos produtos era apenas de pessoas brancas. Não tinham negros, não tinham pardos naquele folder. Eram só pessoas brancas. E aí a gestora dizia, olha, para a gente seguir a boa prática empresarial no sentido do catálogo que nós estamos vendendo, não comporta um modelo aqui, por exemplo, um cabelo Black Power. E aí essa trabalhadora buscou a justiça, e a justiça realmente condenou a empresa pelo chamado racismo institucional. Ou seja, ainda que diretamente ela não tenha sido vítima de uma palavra forte, né, de um deboche forte, se provou que a empresa não tinha uma política de inclusão para outras pessoas que não fossem brancas de cabelo liso, né? Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho que teve que fazer. E aí vocês vão perguntar qual foi a indenização. A indenização foi ridícula, no meu. Como são geralmente as indenizações por danos morais na esfera trabalhista. Sou capaz de dizer que se ganhou 10 mil reais. 10 mil reais, Luiz. Foi esse o valor. Mas foi algo que a gente nunca tinha experimentado, tanto que a empresa correu para alterar o seu catálogo, para divulgar notinha, dizendo que não era assim, que não era assado, entendem? Mas precisou, de novo, a justiça entrar em cena para dizer que, olha, empresa, por favor, mas quando o óbvio tem que ser dito, lamentavelmente sim, o óbvio tem que ser dito. A Daiane dos Santos, ginasta, campeã do mundo, ela deu uma declaração muito forte nesse episódio do Vini. Ela sofreu muito com o racismo, muito preconceito durante toda a trajetória dela. Eu acompanhei a Daiane em alguns eventos esportivos e ela me contava, e agora hoje ela torna isso público. E ela falou muito isso, né, do quanto a gente tem que se unir para que essas questões sejam realmente banidas. E o Vini, você trouxe a história do massagista, né, que a gente fica realmente tocado, e o Vini fez uma declaração que eu anotei aqui para a gente discutir, que chega a doer na gente, né? A cada rodada fora de casa, uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, gritos criminosos. Mas o discurso sempre cai em casos isolados. Foi um torcedor, são casos isolados. Mas são episódios que permanecem. Então, tu vê como a gente está falando de algo muito grave. Olha o que esse menino está passando. Você trouxe aí um massagista, mas ele é um garoto realizando um sonho, jogando no Real Madrid, um talento do Brasil. E olha o que ele está passando, gente. Carolina, a respeito dessa informação aí que a Eduarda traz, né, sobre essa questão dos atos isolados, e também tu fizesse uma colocação, tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 80% dos consumidores, 2.700 entrevistados, afirmam que as chances de comprar produtos de uma marca crescem quando ela se posiciona publicamente contra gritos racistas em jogos. Ou seja, essa questão toda que é isolado já perdeu esse conceito, né? Então, já se sabe que não é isolado, que é um problema que não acontece ali, acolá, no estádio de futebol, em Valência, na Argentina, no Brasil. Não. É um problema que hoje está na sociedade. E aí eu queria te perguntar, porque hoje também se discute, já começa a se discutir, como as marcas e as empresas podem colocar em contrato questões prevendo racismo. Ou seja, se ela patrocina um jogador, se ela patrocina um clube, ou se ela patrocina uma entidade, principalmente entidades esportivas,
que de alguma forma são coniventes ou são praticantes ou que estão envolvidos com de ter o contrato rompido. Essa é uma nova etapa desse nosso avanço em relação a essa questão? O quanto isso tem de importância na tua opinião? Assim, ó, e aí eu volto a dizer para vocês o que nós falamos no início aqui da nossa conversa. É o bendito do bolso. Se eu não estou enganada, o próprio, na questão da La Liga, o próprio banco, o Santander, se eu não estou enganada, rompeu o contrato. Não, a informação oficial, desculpa, mas a informação... Claro, Não, até porque eu li o seguinte, o Santander deu uma nota muito, muito tímida, foi criticado por isso, houve uma informação de que ele teria rompido, mas ele já não, o contrato para as próximas temporadas já tinha mudado de patrocinador, mas o Santander foi criticado, pelo que eu li, por ter sido tímido nas suas vários colocações. Foram tímidos, né, Norton? Vários foram tímidos. Aí, em função da repercussão, inclusive a La Liga, né? Inclusive a La Liga. Então, assim, hoje essa questão de quanto a marca acaba sendo atingida por não se posicionar, e aí volta a tua questão do bolso, que tu vai continuar o teu raciocínio. Mas é isso, é só porque o Santander... Tá, não, e muito importante, porque para tu ver como a notícia circula, porque realmente eu vi a crítica e em seguida, e aí, claro, realmente depois eu até não fui atrás para confirmar a informação, mas eu tinha lido logo em seguida que eles, em tese, teriam tirado a questão do patrocínio. Mas então não é, porque já estava também em vias de término, eu logo vi. Até eu digo para vocês porque eu sou litigante contra este empregador e eu sei que as coisas ali não são muito fáceis, mas fecha parênteses, enfim. Mas é a questão do bolso. E realmente, né, a questão e hoje a gente vê que os contratos, não só com os clubes, não só com as federações, mas com os próprios atletas, né, gente? Acaba que eles têm o salário, eles têm a questão do direito de imagem e eles têm esses contratos de patrocínio de marcas, né? Que em muitos casos, e eu digo para vocês até quando a gente vai investigar a questão de valor ou quando a gente conversa, às vezes esses contratos de patrocínio eles ainda são maiores do que os valores que são recebidos, às vezes, em decorrência do próprio contrato de trabalho que ele tem. Então, eu volto a dizer, se realmente pessoas que são formadoras de opinião, empresas que são, digamos, que estão na crista da onda, que a gente sabe que o consumidor consome mesmo, né? Já tem um apelo todo, inclusive midiático, com relação às pessoas que vão estampar as capas. Ou seja, se realmente houver essa conscientização, e aí eu volto a te dizer, né, Norton, é a questão da coletividade inserindo um contexto real e percebendo a força que tem para não se mostrar conivente com esse tipo de prática. Então, quer dizer, perdas de patrocínio, perdas de valores, com certeza, no mínimo, nesse aspecto de futebol, vão trazer o seguinte ensinamento. Nossa, não dá mais para passar pano. Nós vamos ter que nos posicionar, que é algo que até então a gente não enfrenta, a gente não visualiza. Né? Então, na verdade, essas práticas, e te digo mais, Norton, as empresas evoluíram muito, vocês devem já ter ouvido falar, obviamente, sobre a questão de compliance, né? Hoje as empresas, sobre a questão das políticas governamentais internas, né? os ESGs, como falam, a questão de criar os chamados ombudsman, as empresas, elas cada vez estão se qualificando mais e querendo esses selos de empresas preocupadas com as questões sociais mais variadas, mesmo na questão da própria contratação. Então, hoje a gente vê cada vez mais empresas de grande porte inserindo os portadores de deficiência, negros, as pessoas que são LGBTQIA+, os trans, né, ou as trans, melhor dizendo, vamos corrigir aqui, mulheres. Incrivelmente, as pessoas podem achar absurdo. Nossa, mas ainda a gente precisa falar de política igualitária para as mulheres? É óbvio, porque já está constatado que vão se passar 70 anos e as mulheres ainda não vão ganhar o mesmo que os homens. Então, quando a gente vê empresas de grande nome, de grande porte comprando essas pautas, sinceramente, Norton, eu começo a enxergar uma luzinha lá no fim do túnel para uma mudança de mentalidade. Mas também tem uma outra coisa que nós precisamos aqui reverberar. De uns anos para cá, a gente passou a identificar as pessoas se sentindo legitimadas a exteriorizar o que elas têm de pior. Isso tem... Aí vocês vão dizer, não, mas tu vai dizer que isso acontece só nos últimos... Não, obviamente que não. Mas, sob certo aspecto, tirando essa questão, por exemplo, de grandes eventos, da coletividade em que era difícil pessoalizar quem praticasse um ato desses, hoje as redes sociais
deram voz para absurdos e mais absurdos e mais absurdos, e aquelas pessoas que estavam silentes, ou pelo menos tinham vergonha, de certa forma, de exteriorizar aqueles pensamentos, elas passaram a achar normal. Não sei se vocês acompanharam, já que nós estamos falando de racismo, mais um exemplo de racismo recreativo. Ontem, a polêmica que teve de 2 mulheres sub-instagramáveis que saíram distribuindo bananas e macacos e tal para crianças negras, e ainda divulgando isso, filmando isso como se fosse razoável. E que não foi a primeira vez, né, Carol? E que não foi a primeira vez. Que as coisas se repetem, né? Aí, outro caso também, já que nós estamos nessa pauta de racismo, teve uma outra sub-instagramável também, que foi uma outra polêmica que rolou essa semana passada, perdão, que ela fez um desabafo, que ela queria fazer uns dreads no cabelo, e a pessoa que ela procurou não fazia dreads em cabelo liso. E ela foi para as redes sociais gravar um vídeo que ela estava se sentindo discriminada, sabe? E aí, gente, aí passa, e aí vem o pedido de desculpas, né? Ah, não foi isso que eu quis dizer, não era isso, não era essa a minha intenção. Como se um pedido de desculpas fosse o suficiente para, de fato, amenizar toda a dor que essas pessoas carregam, que, como eu disse para vocês, nós aqui, sob a nossa ótica, a gente nunca vai conseguir, embora a gente se emocione, a gente tente se colocar no lugar da pessoa, a gente nunca vai conseguir saber a real dimensão desse sentimento. Mas estamos aqui, né, gente, numa pauta completamente antirracista, sempre. Não, agora que falasse em desculpa, eu me lembrei do Javier Tebas, né, o presidente da La Liga, pedindo desculpas, né? Não, o Twitter foi mal interpretado, não foi isso que eu quis dizer, La Liga não é racista, não, desculpe, né? Por quê? Porque ele só fez isso porque, como tu falaste, deve ter sentido no bolso. A La Liga sentiu o peso da reação no bolso, né? E demorou, né? E demorou para se pronunciar, né? Foi mais um tipo, preciso dizer alguma coisa, foi mais para dar uma satisfação qualquer do que vontade de dizer aquilo, eu acho. Não, e vocês percebam o absurdo que aí a entrevista do técnico foi maravilhosa, de se aplaudir de pé, porque percebam que a questão ela é tão menosprezada que a própria jornalista começou a entrevista falando do jogo, como se aquilo foi perfeito, não tivesse acontecido, né? Eu comecei o papo aqui, Carolina, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a questão da nossa lei, né, da injúria racial, tarará, se do ponto de vista legal, se isso era um bom começo, se era suficiente, se era prático. E esse assunto ele é tão complexo que a gente quer resolver a questão do racismo, mas é tanta coisa. Eu vou responder a pergunta que eu fiz para ti. A lei não é suficiente. A lei não é suficiente porque tem gente que não vai dar a mínima para isso. Tem gente que vai dizer, 3 anos fora, 2 anos eu não vou para a cadeia, eu fico em liberdade. Não vai converter numa pena alternativa, cestas básicas. Exatamente, 3 anos eu tenho meus amigos lá, eu entro no Estado do mesmo jeito, e isso vai continuar acontecendo. A gente não vai ter racismo, a gente está falando da Espanha, está falando do Brasil, mas não é só, né? Teve jogadores do Santos que sofreram, no caso, 2 jogadores do Santos na Copa Sul-Americana, o Lukaku na Itália sofre, né? A gente fala da Espanha, mas a própria Espanha, fui dar uma olhada, a Espanha também tem leis contra o racismo. Tem lei contra racismo, é crime de ódio, dá pena de prisão de 1 a 4 anos, é multa, existe lá um conselho para a eliminação da discriminação racial, né? Existe um Ministério da Igualdade, existe uma série de coisas, mas o próprio presidente diz, olha, essa legislação aí não é... a gente não dá conta de fiscalizar e punir de acordo com essa lei, né? Então, assim, a lei não é suficiente. Estou respondendo a primeira pergunta, né? A lei não é suficiente, é uma questão de educação. O racismo começa a se combater na escola, se combate dentro dos clubes, se combate dentro das empresas. Para que isso é um processo que vai ser longo, porque o mundo se tornou idiota em milhares de anos. Ele não vai se tornar justo e correto porque a gente tem uma lei ou daqui a 10 anos. Né? Vai precisar de uma geração que aprenda a respeitar o próximo, que aprenda a não ver diferença em cor de pele, em gênero, em que quer que seja.
Isso vai demorar um pouco, não é fácil. É óbvio que tem que se combater com o maior rigor possível desde já. Mas, diante de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é um processo demorado, é um processo difícil, porque o ser humano não é fácil. O ser humano, quando ele dá para ser idiota, ele é idiota ao extremo. Ele é idiota ao extremo. Eu nem queria usar esse termo, mas já que tu está falando, maravilhoso. Mas é total, quer dizer, falou aqui em racismo recreativo, né? Sobre o Vini, eu postei alguma coisa no Vini, eu acho que o Vini ele não tem que ser somente protegido neste caso do racismo. Exato. O Vini ele tem que ser usado como exemplo. Foi o que eu disse para um garoto pobre que chegou no clube carregado pelo pai, o Clube Flamengo, carregado pelo pai aos 5 anos de idade, né? Que batalhou para ser um jogador de futebol, aos 16 anos conseguiu ser vendido para um gigante, o maior clube do mundo, que todo mundo dizia, isso não vai dar certo, porque isso não tem cultura, não tem educação, não vai se adaptar, vai sentir falta do feijão, da mãe, não sei de quem. Né? O cara foi para lá, o Vini não tem uma encrenca, não tem um problema. O Vini ele só é notícia pelo que ele faz dentro de campo. Exatamente. Ele nunca é notícia pelo que ele faz fora, na balada, não sei o quê, o carro, porque a casa, a namorada, sei lá quem for. O cara só joga bola, o cara é um exemplo e é atacado. Então, assim, eu acho que esse racismo recreativo, muitas vezes, tem um pouco de recreativo mesmo, é aquele cara assim, eu vou ofender esse cara porque ele está jogando muita bola e está ganhando do meu time, quer dizer, cara, é muita idiotialização para essas questões todas. É uma pena. É triste, minha gente, é triste, mas que bom a gente tocar nesse assunto. Eu acho que as redes sociais estão aí para o bem e para o mal também. A Carol citou o quanto tem coisas absurdas na internet e que a gente possa trazer realmente esse assunto para debate mais vezes, para que essa voz se amplifique e que a gente realmente consiga algo melhor, porque o que a gente está vendo hoje é muito triste, muito triste. Carol, obrigada aí por tantos esclarecimentos, por um posicionamento tão forte que eu acho muito bacana e por isso eu quis te trazer para o GoCast aqui, porque eu acho que a gente está precisando realmente falar mais sobre, né, e entender melhor isso e cobrar mais sobre resoluções. Olha, gente, eu estou muito feliz. E, Luiz, eu sempre acho o seguinte, concordo plenamente contigo, né? É um problema que assim como eu falei, a gente eliminar a desigualdade de gênero e todas essas outras pautas são coisas que realmente a longo prazo, mas o fato é que a gente precisa ter um início de tratamento desse assunto e de crítica total. Então, acredito que se realmente cada vez mais essa pauta for encampada, por exemplo, por pessoas que são tão importantes quanto vocês, que entendam que é preciso falar, e mais, não importa. E é o que eu digo que é um grande problema, né? As pessoas têm medo, às vezes, de tocar nessas pautas polêmicas, porque hoje tem aquela questão, eu vou perder seguidores, então eu vou ficar numa posição neutra. E aí, por isso, que a gente não evolui mais. Então, hoje, realmente, para esses assuntos, é preciso ter um lado. É preciso falar a respeito, é preciso criticar e usar o termo que tu falaste mesmo. A idiotia humana ela tem que ser combatida. Mesmo que demore uma geração inteira para a gente alterar esse posicionamento, mas que a gente possa se colocar no papel de precursor na coragem de abordar esses assuntos. Ainda mais nós, como eu volto a dizer, na nossa posição de brancos bem-sucedidos, com espaço de fala. Então, que a gente compre essa pauta, porque ela é realmente muito importante para a sociedade. Perfeito, Carol, falou tudo. Nosso super abraço para o Vini Júnior, um baita de um corajoso, né? Você falou de coragem aí, que cara corajoso, além de talentoso. Gente, esse é o nosso GoCast com Carol Spina, Carolina Spina, advogada trabalhista. O nosso GoCast que fala de futebol de um jeito diferente. Você já sabe, né? Estamos nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Você pode acompanhar. Toda terça tem um episódio novinho para você. Beijo, meninos. Beijo, Carol. E a gente se vê.